CBN Intimamente. 10h21, começando agora o CBN Intimamente. E já aqui no estúdio comigo, Elisângela Pereira. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Vivian. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo, graças a Deus. De volta, finalmente. De volta já. Então, explicando para quem está em casa, a gente está usando máscara, respeitando o nosso isolamento aqui. Eu, principalmente, também usando máscara. Então, a minha voz pode ficar um pouquinho diferente. Torcida, mas né? por conta disso... E o nosso tema de hoje é os homens que são donos de casa. É isso aí. Lembrando que essa foi uma sugestão, Vivian, de um ouvinte. Ele pediu, Elisângela, você faz um programa falando sobre isso? Ele não deu muitas informações, mas o que eu entendi é o seguinte: ele é dono de casa, a esposa é que sustenta a casa, é a provedora, e ele não se incomoda em nada com isso. Mas acontece que, claro, por causa da sociedade, ele acaba se sentindo culpado, porque o que provavelmente ele ouve é assim: nossa, mas você não trabalha fora, nossa, mas você é dono de casa, porque as pessoas têm essa mania, esse hábito ainda tradicional em relação à masculinidade, à feminilidade e papéis. Então, teoricamente, trabalhar em casa, afazeres domésticos, sempre foi função das mulheres. Então, quando você encontra um homem que está nesse papel e gosta de fazer, se sente bem, ele está satisfeito da forma que está, mas eu entendi que o desconforto não é dele. O desconforto é pelo desconforto que as outras pessoas fazem ele sentir. Então, atendendo ao pedido dele, eu resolvi trazer esse tema. E é exatamente isso que é a minha primeira pergunta, porque a gente vive, né, apesar de todos os avanços, a gente ainda vive numa sociedade muito machista. Sim. E esse papel de cuidar do filho, da casa, de lavar, de passar, ainda é muito visto como sendo um papel somente feminino. Quando um homem, nesse caso que o ouvinte encaminhou para você, ele assume esse papel, traz isso para ele, existe então um preconceito? Sim, um preconceito. E eu já ouvi, porque já atendi clientes no consultório com essa mesma temática, e o que eles se incomodam muito é o preconceito do amigo. Teve um caso de um cliente, ele foi discriminado pelo coleguinha da escola, do filho, né? Porque o coleguinha virou pro filho e falou assim: mas credo, o seu pai não trabalha fora, ele é que é a mulherzinha da casa. Entende? Então você vê que uma criança que é uma geração nova, né? Que já traz esse tipo de preconceito, ou seja, isso não é dela, porque ninguém nasce preconceituoso. O preconceito, ele é passado, né, de geração em geração através desses conceitos distorcidos. Então, assim, a maior dificuldade que eu percebo é exatamente a pessoa poder assumir que ela gosta de cuidar da casa, ela gosta de cuidar do filho, ela gosta de levar a criança na escola, e ela não sente problema nenhum, desconforto algum de ser a mulher que sai, que trabalha e que é a provedora. Mas às vezes ela se sente culpada por não se sentir culpada. Sim. Entende? Ela se sente culpada por gostar daquilo. Porque na cabeça dela fica meio que uma confusão. Às vezes confunde-se, inclusive, até com questão de orientação sexual. Então, até que ponto, né, isso realmente é coisa de mulherzinha? Então, é bem confuso para essas pessoas. É uma confusão que a gente consegue entender, né? Como nós falamos, ainda é uma mudança muito recente da sociedade, esse homem que assume esse papel e até mesmo da mulher que está trabalhando fora. E como, então, lidar com isso, com essas dificuldades de entender que você, por ser homem, pode sim ocupar o papel de dono de casa, e a sua mulher, por ser mulher, também pode ocupar o papel daquela que sai todo dia para trabalhar? Então, eu sempre digo o seguinte: é muito difícil realmente na nossa sociedade a gente conseguir, às vezes, peitar, porque o social cobra demais da gente. Mas eu brinco o seguinte: quem paga suas contas, né? Quem resolve quando você tem um problema de verdade, quem é que está ali para te ajudar a solucionar? Provavelmente é o seu parceiro, é a sua família. Então, cada vez a gente trabalhar mais a questão de cada um tome conta da sua vida. E a gente tem que muito
aprender a lidar, a se incomodar menos com a opinião do outro. Se isso te faz feliz, meu amigo, que bom. É muito bom a gente fazer uma coisa e estar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Então não se incomode com isso, seja feliz, eduque o seu filho, inclusive, para conseguir dar respostas à altura, como, por exemplo, papai, o meu amiguinho falou que você não trabalha. Você vai ensinar a ele que ele tem que falar assim, não, meu papai trabalha. Ele trabalha em casa, ele cuida de mim, ele faz o almoço para mim, enfim, ele é que administra a casa enquanto a minha mãe trabalha fora, e isso não tem nada demais. Entende? Então, é fortalecer essa ideia, primeiro, para si mesmo, entendendo que não tem nada de errado nisso, e segundo, uma conversa tanto com a esposa quanto com os filhos, caso, né, haja filhos, para que todo mundo esteja bem alinhado para conseguir lidar com o social lá fora, porque Sartre já dizia, né, meu bem, o inferno são os outros. E já indo até mesmo, ainda continuando no assunto, é claro, mas indo para o outro lado, a mulher também, quando ela é dona de casa, ou quando ela era só dona de casa, existia muito preconceito, como uma mulher também não trabalha, como se o serviço de casa já não fosse suficiente para você ter aquele envolvimento todo, e as pessoas entendem, até mesmo crianças, né, que estão começando agora, entender que estar em casa, trabalhar em casa não é um trabalho. Sim, exatamente, é uma desqualificação do trabalho doméstico, né? Que na realidade eu acho extremamente trabalhoso, porque é o tipo de trabalho que não tem fim, não acaba nunca, Verdade. né? Os copos se multiplicam na pia, A poeira no chão. a poeira no chão, entende? Então é trabalhar a mente e que a família esteja muito alinhada para poder lidar com esse preconceito. Você falou que a gente tem que se educar e também primeiro entender para si que isso não é um problema do homem ser dono de casa, mas tem algum exercício? Porque por mais que você aceite essa situação, quando eu digo você, o ouvinte, até mesmo a pessoa que te mandou essa pauta, algum exercício que ela possa fazer, ainda que ela aceite, mas que ela tenha essa dificuldade de lidar com a opinião do amigo, às vezes, sei lá, da esposa ou do filho? Então, o exercício é exatamente isso, é ela trabalhar na mente dela os pensamentos que a gente chama de pensamentos sabotadores. Porque normalmente vem frases, né? Isso é coisa de mulherzinha. Não, isso não é coisa de mulher. Na realidade, não deveria nunca ter existido uma questão de papéis ligados a gênero. Entende? Na realidade, eu posso fazer um trabalho masculino, né? Assim como uma mulher pode fazer, assim como um homem pode fazer um trabalho considerado feminino. Considerado, exato. Socialmente considerado. Então, na realidade, é trabalhar os preconceitos, trabalhar esse tipo de pensamento, porque na realidade a gente embarca muitas vezes, às vezes, ainda mais no dia que a gente está emocionalmente mais mexido. E nesse período de pandemia, de isolamento, né? A gente tem ficado mesmo mais ansioso, algumas pessoas, né, aumentando quadros aí de depressão, então vai ser natural que às vezes uma frase de uma pessoa tire você do eixo ali. Então assim, não permita, não tem nada, papéis sociais não podem ser misturados, não devem ser misturados com questão de gênero, né? Com masculino, com feminino, isso não tem nada a ver. Então, assim, é muito nobre um homem poder ser dono de casa e gostar de fazer isso, assim como é muito nobre uma mulher que bate no peito assim e fala, eu vou sustentar essa casa e tô saindo para trabalhar e volto no final de semana, porque tem mulheres que trabalham viajando, como os homens faziam antigamente. Ela sai na segunda-feira e volta na sexta. Enquanto isso, o homem cuidou daquela casa, cuidou dos filhos, com todo carinho, amorosidade. O que há de errado nisso? E ainda assim, como você tem falado para as pessoas se fortalecerem nesse pensamento, desde criança, né, a gente vem tendo vários pensamentos e vários exemplos de ainda assim resquícios dessa sociedade machista e que coloca a mulher sempre num lugar e o homem sempre num lugar. Então, sempre importante a gente entender que todo mundo pode fazer o que quiser e o que tiver vontade, não ligando tanto para essas questões, né? Exatamente. É claro que isso é um exercício, como a gente falou. O não ligar não vem da noite pro dia, Sim. porque desde cedo a gente ouve o pai, a gente ouve a mãe falando assim, o que as pessoas vão pensar de você, o que o vizinho vai pensar. Então, isso fica gravado no nosso inconsciente, né? Então, é exercício para a gente tirar essas amarras. Excelente. Elisângela, muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos. E tomara que todo mundo que está ouvindo a gente do outro lado tenha ficado mais esclarecido sobre esse assunto e
lidar com seus filhos, com seus esposos e suas esposas de uma forma mais tranquila possível, entendendo que esses papéis também são de todos. É isso aí. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem estaremos aqui ao vivo. Muito obrigada. Eu que 10h31. Tchau, tchau.